Então, eu vou falar um pouquinho sobre o lugar em que eu habito, em que eu moro. Então, os dados indicam que são 11.436 habitantes distribuídos por 19 aldeias. Essas aldeias, elas ficam incluídas em Coroa Vermelha, dividida em 19 aldeias. Eu tenho alguns nomes aqui na mente, não lembro de todas, mas ainda essas aldeias também é que ainda não foi alcançada. São Imbiriba, o nome de uma aldeia. Ela fica bem isolada da cidade de Real da Ajuda. Você tem que pegar balsa, acho que é uma hora no máximo, para você chegar até ela. Pegar um ônibus também, que é uma bastante terra, e aí você tem que ir até essa cidade. Também tem uma cidade chamada Mata Medonha, que também ainda não foi alcançado do Evangelho. E essas fotos aqui, que vocês estão vendo, são lá em Coroa Vermelha. Essa reunião de índios é uma parte bem sagrada deles lá, que é os Jogos Indígenas. Pode acontecer várias coisas, eles nem ligam, mas quando é os Jogos Indígenas, eles aparecem em massa. Se você falar de alguma coisa que é mais importante lá, o que é mais importante aqui para vocês? Eles vão falar que é os Jogos Indígenas. Eles não perdem isso aí por nada. Eles se reúnem nesse local aqui. Engraçado, irmãos, que eu estava olhando essas fotos, como que é interessante que a Coroa Vermelha, ela não era desse formato. O formato antigo, eu qual lembro, ela parecia um estádio de futebol, bem redondo, era bem bonito e tinha vários memoriais sobre a entrada dos portugueses da primeira missa. Então aqui eles tiveram que demolir, porque eles trabalham com lojas de artesanatos. Então, o local estava atrapalhando a venda deles de artesanato. Então, eles tiveram que demolir e agora ficou essa parte de areia. Então, eles fazem esse ritual também aqui dos Jogos Indígenas bem nessa areia. Tem lançamento de arco. Imagina que eu estava olhando e estava rindo, eles correndo com a tora de mais de uns 20 quilos nas costas, só para estar se divertindo naquele momento. Então tem corrida, tem futebol, e também é engraçado eles jogando futebol com essas roupas. Eu só fico só para rir mesmo, é engraçado. Pode passar, por favor? E eu vou falar para os irmãos agora um pouco da cultura pataxó. Então, os irmãos, olhando aqui rapidinho, essa parte deles que eles chamam de cocá, eles mesmo que constroem. Essa parte de baixo, eles tecem e pensam, irmão, é muito tempo para fazer só essa parte da testa. Demora mais 1h30 por aí só para testar isso. E essas penas também, elas são originais. Eles mesmos que caçam as aves e colocam. Se eles ficam logo indignados com os outros quando eles ficam brigando, qual é o cocá mais original, o outro fala, seu é pena de galinha, você não presta o meu original. E aí fica com essas brigas. E esses colares deles também é outra parte que é muito difícil essa semente deles acharem. Essa semente que está ao redor do pescoço, essa semente é muito difícil. Tem um irmão lá na igreja que ele diz que rala muito para procurar essa semente. Né? Nós olhamos assim, por ter muito, é mais fácil. Não, fácil de encontrar. Mas é muito difícil e eles dão muito trabalho também. E essa parte da orelha também é interessante. É um ritual também que eles fazem. Esse aí está com a ponta, mas tem muitos lá que colocam até cano. Aqueles canos de PVC redondo e tamanho a orelha, às vezes fica pendurado assim, ó. Então, é uma das culturas deles também. Pode passar, por favor? Essa aqui também é uma das danças deles interessante. Essa dança, eles chamam de toré. Depois, eles batizaram com outro nome. Diz que esse nome não estava tão bom na cultura, então eles tiveram que renovar. Eles chamaram de auê. E essa dança também é muito sagrada. Inclusive, lá na Coroa Vermelha, a escola não tem um ginásio. Então, a escola indígena teve esse privilégio de ter professores para ensinar o ginásio. E tem muita gente branca que é engajada nessa escola. E aí eles colocam as pessoas brancas, os alunos, para dançar isso também. Ó, irmãos, se vocês quiserem rir um dia, é só ir lá. Ver os outros que estão na escola estudando, dançar essa dança aí. Porque eles já têm um jeito, os índios já têm que praticamente todo sábado eles fazem essa dança, mas aí os outros também que é obrigado, porque está na escola, tem que dançar. Imagine qual é o mico que eles pagam lá.
mas é bem engraçado. Essa parte de cima, eles fazem também na época, quando é os jogos indígenas também, é o grito de guerra que eles fazem. Você vê que a característica deles aqui está mais pintado. Então, quando eles fazem esse ritual de guerra, quando também eles recebem alguma liderança nova na igreja, ou na aldeia, eles fazem esse ritual de guerra. Está vendo que a tinta está vermelha? Aí eles fazem esse ritual. Por favor. Esse aqui também é interessante. Esses aqui são os índios mais novos. E também essa pintura, a do ombro, essa do rapaz que está com um pássaro, a do ombro é mais fácil de achar. Porque quem já viu falar da fruta genipapo? Todo mundo conhece, né? Então, eles pegam essa tinta, esmagam, faz o líquido, pega carvão, deixa ela ficar bem forte e começa a fazer essas pinturas selecionadas, aleatórias, no rosto. Agora, essa parte amarela é mais difícil de fazer. Essa parte aí, só os mais velhos, os anciões, que fazem essa pintura. Então, eles têm essa cultura também que eles não podem fazer essa pintura, só mais os mais velhos também. E esses cocares aqui também são diferenciados. Também é outro cocar muito difícil de fazer, e os materiais deles também muito difíceis de encontrar. Então, os que têm esse cocar aqui, dessa parte desses meninos mais novos, e essa tinta amarela, também são os adolescentes que são mais diferenciados, né? Que eles conseguem fazer. Assim, vamos dizer assim, eu sou o cara, né? Eu sou o melhor, eu tenho mais, vamos dizer assim, mais chance das aldeias de se destacarem por ter essa pintura e esses cocar. E essa partezinha que ele está aqui na mão é chamado de maracá. Tem 2 tipos de maracá. Esse é feito com cabaça. Uma planta que já vem com a cabaça, eles tiram a semente e colocam aquele pauzinho e enche de semente. E tem outra parte também interessante, que eu até já tentei fazer, né? Mas só que saiu, mas não igual a deles, né? Eles pegam um mangue, que é uma planta que fica no mar, na parte doce. Eles pegam a raiz, cortam e faz aquela lasca e começa a tecer. Meus avós sempre me ensinavam a fazer. Ele me chamava de Gueu, né? Porque tinha um apelido carinhoso. Aí ele falava, você tem que aprender a fazer isso aqui, porque se você não estiver fazendo nada, você tem uma renda a mais. Eu tentava, irmãos, mas o negócio não saía bom, não. Pode passar, por favor. Aqui, mais uma vez, a parte de cima, vou falar também do outro tipo de artesanatos, mas essa parte aqui de cima, como eu falei, que é na escola indígena, na qual eles fazem o ritual da dança, que é o auê. Sempre que as aulas, no início das aulas, eles têm que fazer essa dança. E é bem aqui, nessa parte aqui, sempre a pessoa que vai na frente vai conduzindo, né? Então todo mundo tem que olhar do jeito que ele faz, é tipo coreografia, né, que nós vimos. E a parte de baixo também é interessante, os artesanatos que eles fazem, que também são fonte de renda. Esse aqui também é outra muito difícil de fazer, de conseguir. Eu estava falando para o Kleber, tem um rapaz que ele faz, que é outro índio, essa parte aí eles não fazem, eles chamam de gamela, essa parte aqui. Eles pegam a madeira, cortam, faz com tanto carinho, cortam de maneira para sair certinho assim, depois tem outro estágio, tem que polir, colocar uma cera diferenciada, depois eles têm que pegar um pirógrafo, que é ligado na tomada, que sai um foguinho, e aí começa a fazer esses desenhos selecionados. Os turistas que chegam, as pessoas para comprar, não aguentam ver. Até compram as que não tem nada, mas as que tem os desenhozinhos, sai como água. E até o rapaz que vai vender, eles chegam às 5 horas da manhã, para vender isso aí, em menos de meia hora acabou. Então, as pessoas têm que acordar às 5 horas da manhã para conseguir comprar esse material aqui. Também tem os colares, e tem um bem interessante também, que eles fazem para colocar farinha, irmãos. É bem bonito. Eles também pegam a parte da árvore pequena, e forja, e coloca, dá para fazer bem legal mesmo. Se vocês conseguirem comprar um dia, vai ser bom, né? Para colocar em casa. E essas gamelas também, é bem bonito para colocar de enfeite em cima da mesa com algumas frutas, né? Pode passar, por favor? Então, agora vamos falar sobre as igrejas que estão dentro da tribo Pataxó. Então, tem a minha igreja, que é a Igreja Bíblica de Coroa Vermelha, a qual eu congrego, a qual foi fundada pela missão, e também tem uma congregação já.
Essa congregação é numa outra tribo chamada Aroeira. Então, eu achei interessante, eu estava falando para o Gilson, que uma vez eles me chamaram para pregar nessa Aroeira, aí tá que nem formou a minha, né? A minha começou a ter um estudo, aí começou a ter um grupo, se reunia debaixo da árvore, depois começaram a fazer a igreja. E essa daqui, uma vez, eles me chamaram para pregar, estava chovendo num dia, estava se reunindo debaixo da árvore também. Aí eu cheguei cedo, para começar já se concentrar no culto, aí eu achei, estava chovendo um pouquinho, depois parou, mas estava muito frio. Aí eu falei, hoje não vai vir ninguém. Daqui a pouco começou aglomerando, lotou de gente. Aí eu fiquei no meu coração, como que a pessoa, você vê, e a locomoção deles, irmão, nessa cidade, porque ele não é uma cidade plana, uma aldeia plana. Tem muitos morros, muitos moram em cima, outros embaixo, e é muito difícil para se locomover, e não tem energia elétrica. Tem nas casas, mas ao redor do mato não tem. Então, eles vêm no escuro para ouvir a palavra de Deus. E isso que os irmãos estavam ouvindo aqui é o que nos motiva. Que nos motiva a falar da palavra de Deus que eles querem ouvir. Então, quando eu saí de lá, estava já fazendo a igreja, quando já estava fazendo o piso. Os irmãos pedindo, eles têm uma condição financeira bem baixa, mas mesmo assim, eles fez a igreja na Aroeira. Então, tem a minha igreja, que é a igreja bíblica, e essa na igreja Aroeira, que foi alcançada pela própria igreja. Pessoas saíram para dar estudo, e agora já tem esse grupo. Pode passar, por favor? Essa aqui é a minha igreja abençoada, a igreja bíblica de Coroa Vermelha. E tem uma história interessante, que ela não era nesse local. Ela não era assim de concreto. Quando ela foi formada, ela era de madeira. Só que, no fervor do estudo, começou os irmãos a aglomerar, parecer muitos convertidos, então falou, o jeito, a gente tem que procurar um lugar para fazer uma igreja melhor, porque estava tendo muitos membros. Foi aquele fervor, assim, tipo de Atos 2, né? De Atos capítulo 2. Então, agora ela ficou nesse local aqui, onde eu congrego, e essa igreja, irmão, já tem 2 missionários formados, da Missão Novas Tribos. Um deles é José Hilton Passo Ferreira, conhecido como Miringa, vocês tiverem a chance de conhecer também, é um rapaz assim que eu falo, que ele é muito inteligente, tem um dom da pregação, e tem uma missionária chamada Dinaí, nós chamamos ela de Dina, também da Missão Novas Tribos. E esse José Hilton, ele também já está em outra aldeia chamada Barra Velha, e essa igreja já tem liderança formada, que nem a minha, né? E eu achei interessante que essa igreja, ela não teve o trabalho de tradução que nem tem nas outras que falam a língua, mas ela teve um trabalho de alfabetização. Pode passar, por favor, que eu vou explicar mais um pouquinho. Essa aqui foi num dia um culto bem abençoado, também que, quando eu terminei Macedônia, foi um instituto bíblico que já fechou, eu estava sem motivação pela Missão Novas Tribos, né? Eu estava muito engajado no trabalho, ganhando dinheiro, né, que eu trabalhava de hotelaria, e nesse período lá da praia, ganha muito dinheiro, como recepcionista em hotelaria. Então, eu estava com a cabeça nisso, né, não estava querendo mais missão. Então, um dos cultos desse aqui foi aniversário de 25 anos, que os missionários, eu despertei de novo a volta para a missão. Então, vamos dizer assim, né, que nem eu estou aqui hoje, eu já tenho um fervor missionário, mas hoje aqui eu fui abençoado mais e mais. E eu louvo a vida dos irmãos, ver muita gente hoje servindo a Deus, né? Eu estava até falando com o Gilson, eu nunca tinha visto tanta gente junto na igreja, né? A minha igreja tem 70 membros no máximo, e as igrejas que nós vimos nas Boas Novas, lá da nossa cidade, lá na cidade de Vianópolis, não tinha esse tanto de gente, mas eu louvo a Deus a vida de cada um, continue servindo a Deus, que nos motiva, nós como visitantes, nos motiva. Então, qualquer visitante chegar nessa igreja, como o Kleber falou, não vai sair do mesmo jeito. Eu não vou sair aqui hoje do mesmo jeito. Pode passar, por favor. Esses aqui também foi um do culto, e esse rapaz aqui, esse rapaz bonito aqui, rindo na frente, ele é um dos diáconos também da igreja que ajuda lá nas pregações. É um rapaz também muito inteligente, muito dedicado. O nome dele é Magnovaldo, é um dos líderes. E esse rapaz de azul que está no canto aqui, ele já está em Peniel. Ele é da igreja da igreja da Barra Velha. Ele também já está estudando em Peniel no primeiro semestre. Pode passar, Rafa, por favor?
Então, esse aqui, irmãos, é a melhor parte para mim. O da esquerda, o casalzinho da esquerda, ele se chama Cosme, que é da igreja de uma cidade, de uma aldeia chamada Mata Medonha, que também já tem trabalho também lá. E essa daqui que eu falei é a Edinaí também, que é a missionária da missão. Mais na frente tem o casal Aureluce e Wagner Salgado, que, como eu falei, que me evangelizou. Mais na frente tem Zaqueu Policarpo e Carmen, que também me evangelizou, como eu falei, com os dois missionários. Mais na frente tem o de preto ali, que é Antônio Serro, também, que trabalhou lá também, como missionário na igreja. E esse aí de gravata, que é o José Hilton Miringa. Esse rapaz aí, ele sabe fazer tudo. Os desenhos na gamela, sabe esculpir na areia, faz de tudo que você pensar. Esse aí é dotado por Deus mesmo. Esse aqui, sem cabelo, aqui é o Sozígene. Tem uns irmãos aqui que estavam falando, foi o pastor anterior, falou que conhece ele, quem gostar de conversar com ele pode ter paciência, aqui conversa muito. E esse outros dois casal aqui, para mim, é o mais interessante, porque ele trabalhou no Barra Velha, começou relacionamento com o povo, deixou um trabalho lá para que o José Hilton, como o próprio índio, fazer a entrada e evangelizar os outros índios, só que ele ainda continua, e o trabalho dele, irmãos, é de tirar o chapéu. Por quê? Essa esposa dele, ele trabalha com libras. Irmãos, eles conseguiram evangelizar os surdos, com a habilidade que ela tinha. E uma vez eu fui para a igreja, o nosso líder falou que alguém ia dar um testemunho. Aí eu pensava que era qualquer um, quando chega eu mudo lá, dando um testemunho. E aí, ela traduzindo, e ele falou que como Deus fez na vida dele. E ele adotou mais dois. Um se converteu e ele adotou mais dois, só que um deles, que é uma menina, ela não é totalmente surda, ela escuta 80%. E onde que ela está hoje? Está estudando PNL. Está lá e ela é muito fervorosa e ela ama demais a Deus. Imagine só que essas pessoas que, vamos dizer assim, não tem a deficiência em nós que somos saudáveis. E aí, irmão, como eu falava aqui com motivação, para mim, né, particularmente falando, a motivação é o fazer que nem está aqui, né? Plantar uma igreja e ver esse resultado. De você olhar para o lado e ver o que eu deixei para trás. Uma igreja plantada. Eu hoje aprendo e estou lá no CTMS para que um dia seja um missionário e ser um plantador de igreja. E uma coisa, irmãos, quando nós estávamos vindo para cá na viagem, eu estava ouvindo uma música que... Obrigado, irmão. Eu estava ouvindo uma música e prestei bem atenção na letra. Foi uma das coisas que parece que estava falando comigo, né? A música falava sobre 3 pontos. Falava atitude, vida e propósito. Foi o que eu tive no meu coração para a obra missionária. Eu mudei de vida, né? Que ele fala, você tem que mudar de vida. Um dia você pode mudar de vida, atitude e propósito. Eu mudei de vida, vim para cá, deixei minha família, só que no início eu falei assim, eu vou viajar, aquela motivação toda, mas deixa passar 2 meses, 1 mês, a saudade vem apertar no coração, e você não está mais junto com a sua família. Mas aí, Deus nos dá outra família, no CTMS. Professores, Gilce e a Mônica, que me adotou, um casal especial para mim, particularmente falando, e os professores também, que nos ajudam muito no caráter, e Deus cuida de nós em todos os detalhes. E propósito, vida e atitude, que eu tinha uma atitude de só ficar trabalhando, ganhar dinheiro somente para mim, mas aí eu tive uma atitude de mudar de rumo, um rumo para a vida missionária. E agora eu tenho um propósito de plantar igrejas e ser um missionário para alcançar povos não alcançados. Como o irmão falou, não importa o lugar, mas eu estou aqui motivado, mudei de rumo, que imagine você sair de um lugar que tem praia. Pode passar, Rafa, por favor, aqui que... Você pode voltar naquelas fotos lá da vista aérea, por favor? Essa aqui é uma vista aérea, para você ver como que o lugar é bonito. Imagine do sol, ter uma parte de sol ensolarado, que você pode tomar banho à vontade e desfrutar de um lugar desse. Então, foi isso que eu deixei para trás.
Não só isso, mas também toda a minha família, amigos e meus irmãos para trás. Pode passar, Rafa, lá na última, por favor. Esse aí, ó. Por que eu fui para o CTMS? Então, como o irmão falou, né, por obediência à palavra. Se você não tiver obediência, não vai. Não vai, porque se for por emoção, você vai voltar do mesmo lugar. Porque para você ter uma vida missionária, você tem que obedecer à palavra de Deus. E também a necessidade do evangelho em povos não alcançados e também me capacitar, né? Porque tem que ser capacitado para que possa alcançar esses povos. Não adianta nós fazermos do nosso jeito, mas tem que ter uma capacidade para que e um lugar certo é o CTMS, qual nos tem de todas as maneiras nos treinando, né? O caráter, que é o mais importante, as matérias que, para me falar assim, individualmente, falando que uma das matérias que me chamou muito a atenção foi plantação de igreja. A necessidade de você implantar uma igreja. A necessidade de você treinar os líderes para que eles possam caminhar sozinhos, que nem a minha igreja caminha. Foi feito esse período de trabalho, não teve tradução, mas teve alfabetização. Quando eu me converti, o meu líder, ele não sabia ler nada. Ele ficava lá querendo, então teve esse trabalho de alfabetização e hoje ele está lá como líder. E já tem, a filha dele está no Peniel, tem o rapaz que eu mostrei, o de azul, que é namorado dela, também está lá. E muita gente também, ainda eu tenho uma irmã que também está sendo desafiada, está querendo ir para Peniel. Então, imagine uma igreja pequena, sem condição financeira, mas está enviando missionário. Agora, vocês falam assim, como que está pagando? Mas como o irmão falou, né? Quem é o dono da obra é Deus. Ele envia porque Ele é o dono da obra. Acho que acabou, né, Rafa? Acho que não acabou. Então, muito obrigado, irmãos, pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. Como eu falei, né? Nós vamos amanhã, mas não vou sair daqui como eu cheguei. Boa noite, obrigado. A graça e a paz de Jesus a todos. Amém? Irmãos, que alegria participar da celebração dessa noite. Aquilo que Deus está nos permitindo viver. E nós até agora temos sido agraciados pelo Senhor com tudo aquilo que Ele tem feito em nosso meio. E foi tão interessante ouvir o Glenn falar um pouco daquilo que Deus está fazendo na vida dele e no meio também do seu povo, no meio do povo Pataxó. E foi tão interessante que eu estava falando com ele, Glenn, fala um pouquinho daquilo que Deus está fazendo. E ele disse, eu não sei se eu vou conseguir. Eu não sei se eu vou conseguir falar, talvez uns 5 minutos e tudo. Mas quando coloca na mão do Senhor, você viu, não para mais de falar, né? É uma bênção muito grande. Irmãos, é exatamente a respeito disso que se trata a missão de Deus. O povo Pataxó recebeu pessoas que, motivadas pelo amor de Cristo, motivadas pela ordem que o Senhor deixou, deixaram seus lares, alguns em outros países, outros missionários da nossa própria nação, e foram para lá levar o Evangelho. Pregaram a palavra àquele povo, ali se converteram pessoas, nasceu uma igreja, e hoje esta igreja está enviando missionários também. O Miringa, que o Glenn falou, foi nosso colega de curso há uns 10 anos, 11 anos atrás, a Edinair também, e tantos outros que estão saindo daquela igreja, levando o evangelho também para outros lugares. É disso que se trata a missão de Deus, as nações recebendo o evangelho da graça, o evangelho da salvação. A palavra de Deus diz que Cristo morreu por todas as nações, por todas as línguas, todas as tribos, todos os povos. E quando nós chegarmos no céu, nós receberemos e teremos o privilégio de ter ao nosso lado os nossos irmãos Pataxó, os nossos irmãos de outras nações, de várias tribos, porque o Senhor está realizando no mundo a sua obra. Nós cantamos agora à noite, mais uma vez, obrigado, irmã, por repetir aquelas músicas. Cadê? Onde é que ela está? Está lá, muito obrigado, viu, por repetir aquelas canções, obrigado, meu irmão, que falam tão claramente a respeito daquilo que nós estamos vivendo nesses dias. Eu quero levar, nós cantamos assim, eu os levarei
de volta a ti. Foi isso que você cantou nessa noite, em oração e declarando ao Deus: eu os levarei de volta a ti. Lá em Coroa Vermelha tem uma igreja vibrante, uma igreja crescente, mas na Mata Medonha ainda não tem missionários. Quem é que pode dizer: eu os levarei de volta, Senhor? Eu vou até lá, eu vou levar a tua palavra. Há ainda outros povos que não ouviram o Evangelho. Há outras aldeias, outras etnias no Brasil, ribeirinhos, quilombolas, e tantos outros segmentos na nossa própria nação. Quando se trata então de outros países, como a Ásia, como a África, nós encontramos necessidades gritantes. Os desertos, as montanhas, ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Você pode andar em países da Ásia, completamente desenvolvidos, países grandes, e você pode andar por todo lugar e não vai encontrar igreja evangélica. Existe um lugar especificamente no Pacífico, próximo da Oceania, uma ilha chamada Maluco. Você pode imaginar o nome desse? Uma pequena ilha chamada Maluco. Nesta ilha há 100 povos que jamais ouviram do Evangelho, na Indonésia. 100 povos que jamais ouviram do Evangelho. Será que você pode cantar dessa maneira: Senhor, eu estou aqui, eu os levarei de volta. Eu serei o seu instrumento para levar a tua palavra onde o Senhor quiser. Nós temos falado, o Senhor tem falado em nosso meio, e desde ontem temos falado sobre a nossa motivação estar em amar a Deus, não nas necessidades, não nas pessoas, mas no próprio Senhor. Hoje de manhã falamos sobre a nossa motivação baseada no amor do próprio Deus, o amor que Deus tem pela sua criação, o desejo que Deus tem de resgatar a sua criação, restaurar a comunhão com ela, fazer dos povos o seu povo, se compadecer dos desfavorecidos, e Ele nos usa como instrumentos da sua missão. Eu gostaria de pedir que os irmãos continuem orando por nós. Continue orando por aqueles que já estão se preparando. Lá no CTMS nós temos um pequeno grupo de 19 irmãos que disseram: Senhor, eu os levarei de volta. Senhor, fala conosco. Senhor, aqui estão em treinamento. E, irmãos, nossa passada aqui está sendo tão rápida. Amanhã logo cedinho estamos voltando, precisamos retornar para os nossos afazeres. Nossos alunos têm aula logo na terça-feira pela manhã também. Orem por nós. Continuem orando por nós, pelo ministério que o Senhor nos concedeu, tá certo? E foi tão interessante, né, estar ouvindo o Gilson e a Mônica falando, e eu não poderia ir embora sem falar deles, né? Depois que eu conheci o Gilson e a Mônica vindo aqui na igreja, né? Mas agora que eles são nossos alunos, eu comecei a amar mais o pastor Tomé. E eu não sei como é que o cabelo embranqueceu, irmão. Mas os meus estão embranquecendo, não tem jeito. Mas são uma bênção, viu? Do jeito que a Mônica fala aqui, ela fala lá também. Se não cuidar, o negócio desanda. Mas sempre tem um Gilson lá para conduzir, né? Mas esses irmãos são uma bênção, e é uma bênção tê-los conosco. Então, nós dividimos no início do semestre o grupo de alunos entre a liderança. E é feito no Urim Tumim, é feito no sorteio ali. Cada líder pega um grupo de alunos para discipular. Imagina quem Deus jogou no nosso grupo. Gilson e Mônica. Eu falei: Deus quer trabalhar na nossa vida, mas quer trabalhar na vida deles também. Irmãos, continuem orando por nós. Continue orando por esses irmãos para que o Senhor continue fazendo a sua vontade na vida deles. Continue fazendo a sua vontade na nossa vida também, da Beth, da minha, dos nossos filhos, dos outros que trabalham nesse ministério. E agora eu quero conversar com você especificamente sobre a sua parte nesta missão. Nós temos falado sobre a motivação e vamos continuar falando sobre a nossa motivação em servir a Deus, desta vez olhando não apenas o amor de Deus, como falamos de manhã, mas a obediência de Cristo, e sendo esta a nossa motivação.
E daqui, quem sabe, extraímos algumas coisas para o nosso pensamento, para o desafio dos nossos corações e também para a nossa edificação. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo o relato de João. Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos deste texto, especificamente o versículo 31 até o versículo 35. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 31 a 35. Encontraram? Amém. Diz a seguinte a palavra de Deus: Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Teria porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Amém? Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Irmãos, eu gostaria de falar com vocês nesses minutos que nos restam a respeito do tema agradar a Deus. Agradar a Deus. Com certeza, se eu perguntar aqui para o nosso grupo nesta noite, quantos desejam fazer a vontade de Deus? Quantos desejam agradar a Deus? É bem provável que todos, se não a maioria, estenderiam as suas mãos e declarariam de fato: eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero agradar a Deus. Se esta é a sua realidade, eu gostaria de chamar a sua atenção para a obediência de Cristo ao mandamento de Deus ou à missão de Deus, e principalmente gostaria de destacar estas palavras de Jesus no versículo 34. As palavras de Jesus no versículo 34, ele disse: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus estava dizendo aqui que o desejo do seu coração era fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, satisfazer os desejos do coração de Deus. Esta era a intenção de Jesus. Eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho nisso, sobre o que implica agradar a Deus. O que significa de fato fazer a vontade de Deus? O que significa de fato satisfazer a vontade de Deus? E para isso, nós podemos pensar numa realidade que é bem comum a nós, porque nós estamos o tempo todo também lidando com agradar uns aos outros, não é verdade? E até mesmo fazendo a vontade uns dos outros. E deixe-me fazer uma comparação aqui. Eu gostaria de usar um casal como exemplo. Hoje de manhã nós tivemos os nossos atores aqui, né? O Júlio, a irmã Lídia, o William, representando os filhos da Gomer, né? Eu gostaria de usar um casal como exemplo, um casal da igreja local, por gentileza. Um casal casado. Casal casado. Aqui, ó, foi voluntariado, Fabinho e Andréia. Então eles são nossos voluntários. Só para fazermos uma comparação, vamos pensar o seguinte: está chegando próximo do aniversário de casamento do Fabinho e da Andréia. Eles estão, quando que é, Fábio? Olha, é isso mesmo, André? 26 de julho. Está chegando perto do aniversário de casamento e aí o Fábio está pensando: eu quero agradar a minha esposa, eu quero dar um presente para ela. E ela também, sabendo que está chegando perto do aniversário de casamento, ela começa a fazer o seu papel. Fabinho, eu estava passando no centro, vi um vestido lá. Passei na vitrine e tal, vi um vestido bonito, na promoção, liquidação. Coisa de 300, 350 reais apenas e tal, e ela vai jogando essa deixa, né? Olha, foi muito bonito, quem me dera ter um vestido como aquele e tal. Tá bom. E aí o Fábio sai também andando nas ruas de Campinas,
E ele pensa: eu quero agradar a Andréia, eu quero fazer a vontade da Andréia. E quando ele está passando nas lojas, ele até passa nas lojas de vestido, mas aí ele passa à frente de uma loja, eu não conheço os nomes, né? Então eu vou só pensar na loja. E ele olha para a vitrine e vê lá um jogo de panela, esmaltado. Tá, sabe daquelas panelas bonitas que tem cor, esmaltada e tal, caríssima, né? Talvez 400, 500 reais a panela. E o Fábio diz: é isso aqui que eu vou dar para a Andréia. Eu vou arrasar, eu vou bombar e eu vou conquistar o coração da minha esposa. E aí ele chega então, vai lá, compra, parcela se tiver que parcelar, e compra aquela caixa, chega em casa com a caixa de todo tamanho, né? Minha querida, eu trouxe um presente para você. O meu desejo é te agradar, o meu desejo é satisfazer a sua vontade. E aí a Andréia vai desembrulhar o seu presente, talvez imaginando aquele vestido que ela viu, e quando ela abre, são as panelas esmaltadas que o Fábio comprou para ela. Você imagina qual seria a sua reação, Andréia? Como que é? Pode ser sincero. Ia gostar? Acabou com a minha pregação. Deixa eu achar outro casal. Mas tá bom. A Andréia disse que ia gostar, eu não sei não, mas ela disse que ia gostar. Mas você já imaginou a respeito disso? Geralmente, em qualquer outro casal que não seja o Fábio e a Andréia, provavelmente a mulher não iria se agradar muito daquilo. Porque talvez se agradaria da intenção dele, mas não exatamente do presente que ele escolheu. Não é verdade? Isso porque, irmãos, se nós queremos agradar alguém, nós precisamos obedecer algumas regras. Nós precisamos obedecer algumas coisas. Não basta apenas ter vontade. Não basta apenas ter o desejo. Ter a iniciativa é importante. Fazer algo é importante. Sair de casa e ir atrás, comprar as panelas que a Andréia queria, também é importante. Mas não basta isso. Se eu quero agradar alguém, eu preciso ter a disposição para fazer algo, mas eu preciso também, se eu quero alcançar o coração, eu preciso estar disposto a fazer aquilo que é do agrado da pessoa. Tem que dar aquilo, não aquilo que me agrada, não aquilo que eu acho bonito, mas aquilo que é do agrado da pessoa. E para eu fazer isso, eu preciso conhecer a vontade dela. Não é isso? Então, se eu quero agradar a minha esposa, eu preciso ter vontade, iniciativa e desejo de fazer alguma coisa. Mas eu preciso também conhecer o que é que ela deseja. Qual é a vontade dela, não é? De vez em quando dá certo de dar alguma coisa e ela gostar. Eu acho que a minha esposa gostaria também, Andréia. Eu não sei não, de ter umas panelas, gostaria, cadê? Não, ela falou que não. Ela ia querer o vestido. Tá certo? Irmãos, agora olha para o nosso texto e é exatamente disso que se trata o que Jesus está falando. Jesus está falando sobre agradar a Deus. Só que para agradar a Deus, nós também precisamos seguir esses critérios. E veja bem o que ele está dizendo, e para nos familiarizar com esse contexto, Jesus se encontrou com uma mulher em Samaria, aquela história que nós conhecemos como a mulher samaritana. E Jesus falou com ela e apresentou a graça a ela, e essa mulher creu em Jesus e saiu correndo para a cidade para anunciar para os outros quem era de fato Jesus e que ele era o Messias. E nesse tempo os discípulos saíram para comprar comida. E quando eles voltam, eles encontram Jesus em um estado de satisfação que eles não conseguem entender. Eles encontram a Jesus de um jeito que ele estava de fato tão satisfeito, jubiloso, alegre, realizado com o seu estado. E os discípulos dizem: mestre, come. E Jesus não quer comer. E ele disse: mas como é que será que alguém andou vindo aqui e trouxe alguma comida? O que será que aconteceu? Diz os versículos que nós lemos, né? Mestre, come. E Jesus diz para eles: se vocês soubessem a comida que eu comi, vocês não estariam me oferecendo?
E eles mesmo sem entender exatamente o que é que Jesus fala sobre isso, então Jesus nesse versículo 34 é que ele explica a respeito desta comida. E Jesus sempre fez isso nos seus ensinamentos. Ele pegava um elemento do dia a dia, ele pegava um elemento histórico, circunstancial, para ajudar os seus discípulos a entender uma verdade espiritual. E ele usou o exemplo da comida. A comida, ela é para nós um elemento básico da existência, não é verdade? Quem não come, desfalece. Quem não come, logo morre. A comida, ela é algo que satisfaz o nosso corpo, o nosso mecanismo biológico. E Jesus pega essa ilustração. A comida serve para satisfazer o corpo. E Jesus diz, olha, eu tenho um outro tipo de comida. E esta comida que eu tenho, ela consiste em quê? Aqui Jesus não está dizendo que a vontade de Deus é que a gente coma. É claro que Deus quer que a gente coma também. Tá? Mas Jesus, quando ele diz aqui, olha, a vontade de Deus, ou a minha comida consiste em fazer a vontade de Deus. Não é que fazer a vontade de Deus é comer. O que Jesus está dizendo aqui que aquilo que me nutre, aquilo que me satisfaz, e aproveitando o nosso tema, aquilo que me motiva, consiste em fazer a vontade de Deus. É por isso que ele estava satisfeito, é por isso que ele estava sentindo-se realizado, e ele diz sobre fazer a vontade de Deus, e também fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Está completamente, diretamente ligado a fazer alguma coisa. E não foi isso que nós vimos no início? Se eu quero agradar a Deus, eu preciso ter a disposição de fazer alguma coisa. Eu preciso primeiramente ter o desejo de dar ou fazer algo para que eu alcance essa satisfação, como Jesus está dizendo, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa era a motivação do Senhor Jesus, obedecer a Deus. Essa era a motivação do Senhor Jesus, era aquilo que satisfazia a sua alma, era aquilo que o preenchia e dava satisfação, fazer a vontade de Deus. E meus irmãos, se nós queremos agradar a Deus, se você quer fazer a vontade de Deus, o primeiro passo é ter disposição. O primeiro passo é ter iniciativa. O primeiro passo é ter essa disposição para dar ou para fazer alguma coisa, para fazer algo. E foi assim que ocorreu as histórias em todos os tempos. Foi assim que, como nós falamos dos missionários, William Carey foi para a Índia para não mais voltar, porque queria fazer a vontade de Deus. George Miller fundou 9 orfanatos na Inglaterra e cuidou de mais de 10 mil órfãos, porque queria fazer a vontade de Deus. Jim Elliot viajou para o Equador para procurar aquilo que ele chamou de homens selvagens e morreu lá, porque ele queria fazer a vontade de Deus. Moody percorria as ruas de Chicago, dentro da cidade, pregando nos bares, pregando nos prostíbulos, porque ele queria fazer a vontade de Deus. O apóstolo Paulo andava por todas as cidades e povoados, pegava navio, era açoitado, apanhava, era rejeitado, sofria naufrágios, mas ele continuava, porque ele queria fazer a vontade de Deus. E não foi diferente com Jesus Cristo. Ele veio a esse mundo, ele morreu numa cruz para fazer a vontade de Deus. Se nós queremos, meus irmãos, fazer a vontade de Deus, o primeiro passo é tomarmos a decisão de termos a iniciativa. Eu quero fazer a vontade de Deus. Mas para fazer e para agradar alguém, como nós usamos o exemplo aqui do nosso casal, não basta apenas ter boa intenção. Não basta apenas querer fazer o melhor. Se eu quero agradar alguém, eu preciso conhecer a vontade desta pessoa para ser assertivo naquilo que eu faço. Da mesma maneira, meus queridos, é com Deus. Se você quer agradar a Deus, você precisa saber qual é a vontade dEle. E não é exatamente o que você quer dar para Deus, mas o que é que Deus deseja receber.
O que é que Deus deseja que de fato nós façamos? Se você quer fazer a vontade de Deus, você precisa dar aquilo que Ele quer e não aquilo que você acha que é melhor. E sabe, meus irmãos, quando nós entramos nesse ponto, às vezes nós entramos numa zona cinzenta entre nós. Porque muitas vezes nós estamos dando para Deus aquilo que de fato Ele não pediu. Ou querendo fazer a vontade de Deus, mas desde que seja do meu jeito, desde que seja da minha forma, desde que seja com aquilo que eu gostaria de entregar. E é necessário que a gente entenda, se você deseja agradar a Deus, qual é a vontade de Deus? Para agradar a Deus é assim que a gente procede. E sabe, Deus pode estar recebendo inúmeros presentes. Deus, eu quero entregar isso aqui para o Senhor. Eu quero entregar estas coisas. Mas a pergunta é, o que é que Deus deseja receber? Ou em outras palavras, qual é a vontade de Deus? Que é isso que Jesus está dizendo aqui. A minha comida consiste em fazer a vontade dEle. E não foi isso que Jesus orou quando Ele estava no Getsêmani para ser crucificado. Ele diz, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Não é uma coisa agradável de se viver, não é uma coisa agradável de se fazer, contudo, seja feita a sua vontade. Você tem a capacidade de orar desse jeito para Deus? Deus, eu desejo servir ao Senhor aqui em Campinas, mas seja feita a vontade do Senhor na minha vida. Seja aqui, ou seja em outro lugar, seja lá na Mata Medonha, seja nos outros povos, seja lá na Ilha Maluco, seja onde for. Deus, eu estou aqui, seja feita a tua vontade, não a minha. Dê a Deus aquilo que Ele deseja da sua vida. E não exatamente aquilo que nós achamos que é melhor. Achamos que é melhor, achamos que é mais conveniente. O que é que Deus deseja? Certamente Deus deseja coisas específicas de cada um de nós. Mas a vontade geral de Deus, meus irmãos, essa vontade já foi revelada. Nós lemos hoje de manhã, o coração de Deus se inclina para resgatar a sua humanidade. E eu gostaria de ler apenas alguns versículos para nos ajudar a entender isso. 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, se você não quiser abrir, você pode ouvir aquilo que eu vou ler. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, nos diz o seguinte, isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual é a vontade de Deus? Qual é o desejo de Deus? A salvação das pessoas, o resgate da sua criação. Ainda a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Meus irmãos, esse é o desejo de Deus. Se tem uma coisa que nós podemos acertar, é que Deus deseja salvar pessoas. Deus deseja resgatar os perdidos. Deus deseja mostrar e derramar o seu amor sobre os desfavorecidos, sobre aqueles que hoje não são o seu povo, aqueles que hoje não podem ser chamados filhos de Deus, aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, aqueles que estão afundados no pecado. E se o seu desejo é levar essas pessoas para Cristo, você não vai errar. Porque esta é a vontade de Deus. O desejo de Deus é que os povos sejam salvos. O desejo de Deus é que a pregação do Evangelho chegue a todos os povos, que seja anunciado em alto e bom tom em todos os lugares, aqui e nos lugares mais remotos do mundo. E, irmãos, essa é a única razão de estarmos nesse mundo. A única razão de vivermos aqui é fazermos aquilo que não podemos fazer no céu. Pregar o Evangelho. Aquilo que só nos é dado fazer nesse momento. Nós poderíamos nos converter e ir direto para o céu? Sim ou não? Aquele que recebe a Cristo como Salvador pode entrar no céu? Mas você já reparou que não é assim? A gente se converte e o Senhor nos permite caminharmos aqui.
Qual é a razão, queridos, de estarmos nesse mundo, se não pregar o Evangelho de Jesus àqueles que estão à nossa volta, onde o Senhor nos levar? Jesus disse: esta é a minha comida, esta é a minha satisfação, esta é a minha realização, esta é a minha vontade, esta é a minha motivação, fazer a vontade daquele que me enviou. Fazer a vontade de Deus, agradar a Deus. Você quer agradar a Deus, meu irmão? Você deseja fazer a vontade de Deus? Pregue o Evangelho. Compartilhe o amor de Cristo com as pessoas à sua volta. Coloque-se à disposição de Deus e diga: Senhor, é onde o Senhor deseja, é da maneira que o Senhor deseja, não a minha vontade mais a tua. Pai, eu tenho várias vontades e vários desejos, contudo, seja feita a tua vontade. Esta é a oração que nós devemos fazer diante do Senhor. Mas eu gostaria de continuar esse texto e partir para o versículo 35, porque Jesus agora para de falar de si mesmo, porque ele diz: olha, a minha motivação é esta, obedecer a Deus, a minha motivação é esta, fazer a vontade de Deus. Só que agora ele sai do seu âmbito pessoal e agora ele se volta para os discípulos, e ele começa o seu ensinamento agora para os discípulos, falando sobre quando é que nós devemos satisfazer ou fazer a vontade de Deus. Ele diz: vocês não dizem que ainda há 4 meses para a ceifa? Que ainda algumas coisas precisam acontecer, que o tempo ainda precisa passar um pouco mais para que a colheita seja feita? Mas eu digo o seguinte: eu, porém, vos digo, ergam os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Jesus exorta os seus discípulos com 2 colocações. A primeira delas é sobre o tempo da colheita. Deve haver uma mudança de prioridade. Jesus diz: vocês dizem que há 4 meses, mas se vocês erguerem os olhos, vocês vão perceber que o momento já é agora. Irmãos, você não precisa esperar mais tempo para tomar a decisão de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus, e de pregar o Evangelho de Deus, e de realizar a sua obra, porque se você olhar e levantar os seus olhos e olhar um pouco, você vai perceber que este é o momento. As pessoas estão indo a passos largos para a condenação e precisam de fato ouvir o Evangelho do Senhor. Porém, para nós enxergarmos a realidade, o Senhor Jesus nos dá uma ordenança. Ele fala do tempo. Vocês dizem que há 4 meses, mas eu quero fazer um convite para vocês: ergam os olhos. E, meus queridos, esse é o convite que nós devemos receber no nosso coração, de Deus para nós mesmos, erguer os nossos olhos. Jesus disse: ergam os olhos de vocês e vejam os campos. E é claro que Jesus não estava falando de trigo, é claro que Jesus não estava falando de milho, é claro que Jesus não estava falando de soja. Ele mesmo disse no seu Evangelho: o campo é o... Se você não sabe ler aquele quadro ali, ó. Se o campo é o mundo. Jesus disse que o campo é o mundo. Quando Jesus está falando para os seus discípulos: ergam os olhos, vejam o campo, vejam a seara, vejam o mundo. Irmãos, porque muitos de nós não nos envolvemos na obra do Senhor? Porque muitos de nós não estamos fazendo a nossa parte? Porque muitos de nós estamos envolvidos em outras coisas que não foram aquelas que Jesus pediu? Talvez a resposta seja porque nós estamos olhando para o lugar errado. Talvez a resposta seja porque nós estamos com os olhos em outro lugar. Quando nós olhamos para o campo, nós percebemos que a necessidade é urgente, que o momento de nos dedicarmos é agora, que o momento de tomarmos a decisão é hoje. E você sabe que para olhar para um campo, provavelmente o campo de trigo, como Jesus estava falando com eles, para branquejar para a ceifa, o trigo não é uma árvore que você precisa levantar a sua cabeça para o alto para conseguir enxergar. Provavelmente, se eu preciso erguer os olhos para enxergar uma plantação de trigo, é porque eu estou com os olhos completamente baixos. Eu estou olhando introspectivamente. Jesus nos convida a mudar a nossa visão. Ergam os olhos. Irmãos, olhem os campos, olhem as necessidades,
Olhem as coisas que estão à nossa volta, como cantamos hoje, pessoas perdidas, caídas nas ruas. Olhe a sua volta, olhe para as realidades destas nações, olhe para a realidade dos segmentos que existe na nossa própria nação, a carência de pessoas de ouvirem do evangelho da salvação, mas isso só pode acontecer se nós erguemos os olhos. E se eu preciso erguer os olhos, talvez seja porque eu estou olhando demais para mim mesmo. A igreja de Deus deve erguer os seus olhos para se envolver na obra, para enxergar o campo. E duas coisas acontecem, meus irmãos, quando eu ergo os olhos. Primeiramente, eu tiro os olhos de mim. Quando eu ergo os olhos, quando Jesus diz, olhe para os campos, automaticamente Ele está dizendo, tire os olhos de si mesmo. Ou tire os olhos dos outros lugares, olhe para os campos. E uma segunda coisa que acontece, nós enxergamos a dura realidade dos campos. E meus irmãos, às vezes é melhor viver fingindo que estas realidades não existem. Às vezes nós queremos enganar a nós mesmos. Não queremos erguer os olhos, porque se você erguer os seus olhos, você vai ver que o mundo precisa do evangelho. Se você erguer os seus olhos, você vai perceber que há uma grande necessidade de urgentemente realizarmos a vontade de Deus e de realizar a sua obra, mas muitos de nós não queremos ouvir, muitos de nós não queremos ver, porque a realidade é dura. A realidade dos campos são duras. Jesus, quando olhou para as multidões, sentiu compaixão das ovelhas desgarradas, das ovelhas desbaratadas de um lado para o outro, como não tendo pastor, perdidas, sem direção, sem suprimento, sem aqueles que os defenda, sem alguém que vele por eles. Não se negue a ver as realidades do campo. E às vezes nós não queremos ver. Mês passado eu fui pregar numa cidade em Rondônia, e eu fiquei chocado com uma situação. Um irmão foi me buscar no aeroporto, e nós tínhamos uma viagem até chegar até a cidade de Porto Velho, até a cidade onde nós iríamos, e no caminho fomos conversando sobre tudo. Eu não conhecia a igreja, não conhecia aquele irmão, então a gente estava se conhecendo e tudo, e conversando, e em uma certa altura da viagem ele disse, irmão, deixe-me contar uma coisa para você. Certo tempo atrás, nós convidamos um pastor para pregar aqui. E era e a conferência estava muito grande, tinha em torno de 3.000 pessoas. E em pleno domingo à noite, ele começou a mostrar foto de índio. Ele começou a falar de missões. E sabe de uma coisa? Nunca mais foi convidado para voltar. Ele falou, e depois nós convidamos o outro fulano, o outro pastor, e aí eu avisei com todo cuidado para ele a respeito disso, e ele falou sobre missões em um outro momento, mas naquela noite ele não falou sobre missões. Sabe de uma coisa? Todo mundo ama esse pastor aqui, até a oferta dele foi dobrada. Olha só, até a oferta dele foi dobrada. E ele falou, então eu quero te dizer uma coisa, ninguém gosta de índio aqui não. Fala disso não. Ele falou, a nossa igreja é composta de fazendeiros. A nossa igreja é composta de pessoas que na verdade brigam com índios por causa de terra e tantas outras coisas. Os índios roubam os nossos rebanhos. Os índios acabam com a nossa plantação. Então, não estou te dizendo nada, é só uma dica, ele falou. Fala de índio aqui não. Fala desse negócio de missões aqui não. Escolhe um momento à tarde, que é o momento onde tem menos pessoas. Fala à tarde sobre isso, mas não usa o período da noite para falar isso não. Nós não queremos ouvir a verdade. Nós não queremos ouvir a realidade. Porque se nós erguermos os nossos olhos, nós vamos nos deparar com a dura realidade. E se você quer saber o que eu fiz, eu falei sim sobre índios, sobre missões. Talvez eu nunca mais volte lá, mas eu falei sim aquilo que o Senhor me mandou falar. Irmãos, quando nós olhamos para o campo, nós vamos olhar essas realidades. E é verdade, e eu disse isso para eles, eu falei, vocês são fazendeiros, então vocês conhecem a realidade. Os índios aqui roubam as suas vacas, não tem problema, eles precisam do evangelho do mesmo jeito.
Eles acabam com as suas lavouras, não tem problema, eles precisam do evangelho do mesmo jeito. Eles invadem as suas terras, mas eles precisam do evangelho do mesmo jeito. Não muda a nossa realidade que devemos levar o evangelho a todas as pessoas. A necessidade é muito grande. Quando nós erguemos os olhos, nós também tiramos os olhos de nós mesmos. Tirar os olhos de nós mesmos é uma tarefa muito grande, meus irmãos. E deixe-me dizer uma coisa, ninguém consegue fazer a vontade de Deus olhando para si mesmo. Você não vai conseguir agradar a Deus, realizar a obra que Ele deixou, enquanto estiver olhando para si mesmo. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós começamos a ser cegados pelas nossas próprias paixões, pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias limitações. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós encontramos muitas razões para não nos envolvermos na obra do Senhor. Nós olhamos para a nossa capacidade, nós olhamos para o nosso desejo, nós olhamos para nossas condições, nós olhamos para os nossos sonhos. Quantos de nós não temos tempo para realizar a vontade de Deus porque estamos ocupados em alcançar o nosso sonho? É a profissão que eu tanto almejei, é a faculdade que eu tanto almejei, é a carreira que eu tanto almejei, que não sobra espaço na minha vida para fazer a vontade de Deus. Isso porque nós olhamos para nós mesmos. É por isso que Jesus diz, olhe para os campos, porque se você olhar para você mesmo, você vai encontrar inúmeras razões para não se envolver. Você vai encontrar inúmeras razões para se esquecer de qual é a vontade de Deus. Inúmeras razões para não se envolver naquilo que Deus está fazendo. E é isso que acontece, meus irmãos, quando nós olhamos para nós mesmos. Se você pudesse fazer uma lista, talvez não escrita, mas mental, de quais são as razões para eu não ser um missionário. Quais são as razões para eu não ser um missionário? E aqui eu não estou dizendo de ir só para Mata Medonha, para lá também. Mas não apenas para lá, para onde o Senhor o quiser levar, inclusive aqui ou para qualquer outro lugar. Quais são as razões para você não se envolver na obra de Deus? Se você fizer essa lista, eu te garanto que todos os itens estão relacionados a você mesmo e à sua vontade. Eu tenho certeza disso. Por isso o Senhor nos convida a olharmos para os campos, a tirar os olhos, tirar a centralidade de nós mesmos, a olharmos não para a nossa capacitação, não para a nossa condição, não para aquilo que nós gostamos ou não gostamos, para a nossa vontade ou não, mas olharmos para o Senhor. Na semana passada nós estávamos conversando recebendo um grupo de pessoas, aquele que a Mônica mostrou a foto, aquele grupo que inclusive é daqui de São Paulo. E depois do final de um culto, uma irmã veio falar comigo e ela disse, pastor, eu desejo muito servir a Deus na obra missionária, mas eu tenho um problema, eu tenho uma limitação física, eu tenho uma doença, e falou um pouco da doença dela e explicou qual era a circunstância. Quando ela deu uma pausa, eu falei, minha irmã, dê uma olhada ali naquela mesa, está vendo aquela mulher? Sim, estou vendo. Falei, ela é minha esposa, o nome dela é Beth, ela tem lúpus. Se você não sabe o que é lúpus, pode pesquisar depois, mas é uma doença autoimune. Ela tem lúpus. Está vendo, sente dores crônicas todos os dias? Está vendo aquela outra irmã do lado da minha esposa? Ah, estou vendo, ela é a Amanda, ela tem psoríase, doença autoimune também, missionária, serve ao Senhor. Meus irmãos, não há desculpas. Ah, mas é porque eu não sei falar, talvez. É porque eu não tenho habilidade. É porque eu sou tímido. É porque eu não tenho tempo. É porque eu não tenho condição. E, meus irmãos, o Senhor deseja usar cada um de nós dentro da sua soberana vontade, da maneira dEle e do jeito dEle e para a glória dEle. E não importa se sejamos fracos, nós somos fracos para que a excelência e a glória seja de Deus. E se for para ser fraco, seja fraco, mas seja um fraco nas mãos de Deus.
Se for para ser limitado, seja limitado nas mãos de Deus. E deixe que o Senhor opere através da sua vida. Tire os olhos de si mesmo. Tire os olhos da sua própria vontade. E olhe para o Senhor somente. Uma pequena ilustração para lembrarmos disso. Você conhece a história do filho pródigo, a parábola do filho pródigo? Você lembra daquela história que tinha um filho mais novo e um filho mais velho? E que o filho mais novo pegou toda a sua herança e foi embora, gastou tudo, fez o que tinha que fazer, abandonou o pai, foi viver a vida dissoluta do jeito que quis. E depois esse filho mais novo voltou, não é verdade? E ele voltou arrependido, contrito, achando que o seu pai poderia colocá-lo como escravo, mas o pai, representando ali a Deus, corre ao seu encontro, o recebe, o abraça, o restaura, o restitui e faz uma festa, porque aquele que estava perdido foi achado e aquele que estava morto reviveu. Mas aí, no finalzinho da história, a gente ouve, entrando em cena, o filho mais velho. Não é verdade? E o filho mais velho estava feliz porque o irmão mais novo tinha voltado? Não. Ele estava indignado. Indignado com o filho? Não. Ele estava indignado com o pai. Porque o pai havia restituído o filho? Também não. Se você lembrar dessa história, ele vai dizer o seguinte: este teu filho gastou tudo o que você tinha. Ele foi embora, te abandonou, te rejeitou. E ele fez todas as coisas contrárias à tua vontade. E agora para ele você faz uma festa. E eu, que estive aqui o tempo todo, você não me dá nenhum cabrito, você não me dá nenhum novilho para eu celebrar com os meus amigos. Você entende a mente desse irmão mais velho? O pai está dizendo para ele, Deus está dizendo, olha, alguém está perdido, mas foi encontrado. Alguém que estava morto reviveu, e o mais velho está dizendo, não importa, eu quero meu cabrito. Eu quero uma vaca para celebrar com os meus amigos. Ele está tão comprometido com os seus desejos que não consegue enxergar o amor do pai pelo perdido. Ele está tão cego pelos seus próprios desejos, com os impulsos do seu coração, que ele não consegue se alegrar em Deus pela salvação tipificada daquelas outras pessoas. E ele está, por que o Senhor não me dá o meu cabrito? E querido, talvez nós sejamos esse irmão mais velho. Deus está nos falando que tem pessoas perdidas, que precisam ser encontradas. Deus está falando de pessoas mortas que precisam viver. Deus está falando de ovelhas que estão em outros lugares perdidas e que a Ele convém conduzir. E nós estamos, pai, mas e o meu cabrito? E a minha festa com meus amigos? Você está entendendo isso? É olhando para si mesmo. Perdemos o senso da prioridade. Perdemos inclusive o coração de Deus. Porque estamos preocupados com os nossos cabritos, com os nossos caprichos, com os nossos sonhos, com as nossas realizações, com os nossos desejos. E pai, qual vai ser o momento que você vai me dar a minha bênção? Qual vai ser a hora que você vai me dar o meu cabrito? Porque eu quero festejar. E o pai está dizendo, olha para o lado. Você está olhando para o lado errado. Se você olhar para cá, você vai ver que tem gente perdida que está sendo achada. Você vai ver gente morta que precisa reviver. Mas esse filho mais velho estava preocupado com os seus cabritos. Quais são os cabritos que têm ocupado o seu coração? Quais são os seus desejos que têm cegado a sua visão? O desejo de festejar, o desejo de celebrar, o desejo de receber, o desejo de possuir. Queridos, o nosso coração nos engana. E quando nós olhamos para nós mesmos, nós perdemos a visão de Deus. E é por isso que Jesus então nos faz esse convite tão emblemático e tão importante. Ergam os seus olhos, parem de olhar para si mesmo. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós perdemos a percepção da obra de Deus no mundo. Cristo, quando olhou a multidão, compadeceu-se delas, mas ele estava olhando para os perdidos.
Esse filho mais velho não podia sentir o amor do pai, porque ele estava olhando para si mesmo, olhando para os seus próprios desejos, olhando para a própria concupiscência e cobiça do seu coração, desejando os cabritos que o pai poderia lhe dar, e não entendendo o coração do pai. O coração do pai é que o seu outro irmão revivesse. O coração do pai era que aquele que estava perdido foi achado. Você quer fazer a vontade de Deus, meu irmão? Ergam seus olhos. Erga os olhos. E você vai perceber que este é o momento de trabalharmos. E sabe o que acontece, meus queridos, quando nós, Igreja do Senhor, erguemos os olhos e vemos os campos? Nós vamos enxergar que há milhares de pessoas que estão marchando para a perdição. Nós vamos enxergar que há indígenas escravizados pelas suas crenças, enganados, ribeirinhos isolados, necessitando conhecer o amor de Deus, prostíbulos, vielas e becos de Campinas, seus vizinhos, países completamente idólatras. É isso que vemos quando enxergamos o mundo. Já está no momento de trabalharmos, já está no momento de nos envolvermos, já está no momento de fazermos alguma coisa. Você pode imaginar o testemunho que temos dado. São 2000 anos de história da igreja, e muitas coisas nós ainda não fizemos e deixamos de fazer. Irmãos, é importante que a gente entenda, só existem 3 possibilidades para não fazer alguma coisa. Eu já estou caminhando para encerrar. Só existem 3 possibilidades para não fazermos alguma coisa. Se eu não faço a vontade de Deus, se eu não me envolvo com a obra de Deus, com o desejo de agradar a Deus, provavelmente é um desses 3 motivos. Eu não faço uma coisa quando eu não sei que preciso fazer. Esse é o primeiro motivo. Se eu não faço é porque eu não sabia. E é por isso que nós temos o Espírito Santo do Senhor e a palavra de Deus, que está o tempo todo nos ensinando. E nós não podemos dizer hoje que nós não nos envolvemos porque a gente não sabia que não podia, e que podia. Nós não podemos chegar diante de Deus e dizer: Pai, eu não sabia que o Senhor queria contar comigo. Eu não sabia que o Senhor tinha essa tarefa para ser realizada. Eu não sabia que o Senhor, que havia ainda tantas pessoas que careciam do seu evangelho. Eu não sabia que essa ordem também era para mim. Nós não podemos dizer isso para Deus, porque nós temos a vontade de Deus revelada para nós. A segunda possibilidade para não fazer alguma coisa, a primeira é não saber. Então quem não sabe não faz. A segunda é não poder, não ter capacidade, não ter condições. E esta também não é uma desculpa válida para o Senhor, porque Ele deseja nos usar do jeito que somos. Ele deseja nos usar com aquilo que temos. Foi assim toda a história. O Senhor usou as pessoas com aquilo que elas tinham e do jeito que elas eram. Você já imaginou Davi, um menino franzino? E diz a palavra de Deus que ele era inclusive ruivo, de boa aparência, um pastorzinho de ovelhas, derrubou um gigante. E ele derrubou esse gigante porque estava olhando para si mesmo? Porque estava olhando para suas próprias habilidades? Não. Talvez se Davi olhasse para si mesmo, ele ia dizer o quê? Eu sou um pastor, deixa eu me colocar no meu lugar. Eu mexer com um gigante, estou fora. Vou voltar lá para as ovelhinhas do meu pai. Eu enfrentar um gigante desse, eu nunca nem usei a armadura, eu nunca usei uma espada. Se Davi olhasse para si mesmo, provavelmente ele não teria enfrentado Golias. Mas por que Davi o enfrentou? Porque ele olhou para Deus. Ele mudou o foco, ele mudou a sua visão, ele mudou a direção da sua atenção. Ele olhou para fora. Nós não podemos dizer, meus irmãos, que não nos envolvemos, que não fazemos, que não realizamos e que não nos dispomos porque a gente não pode. Você pode. Você pode. Assim como Isaías orou: Senhor, eis-me aqui. Você pode fazer a mesma oração. E eu disse que tem 3 motivos para não fazermos algo. Não é isso? 3 motivos para não nos envolvermos. O primeiro é não saber. Não é o nosso caso. O segundo é não poder. Não é o nosso caso. Mas tem um terceiro motivo que nos leva a não fazer algo. Quando eu digo eu não quero. Eu não quero. Eu até sei, eu até posso,
mas eu não quero. E se você continuar vivendo como discípulo de Jesus, mas não se envolvendo na tarefa de Jesus, na obra de Deus, é bem provável que você esteja na terceira categoria. Não é por não saber, não é por não poder, mas talvez por declarar, mesmo que inconscientemente: Deus, eu não quero. Queridos, que essa não seja a nossa realidade. Não nos faltam capacidade, não nos faltam recursos também. Não nos faltam recursos financeiros, econômicos, não nos faltam recursos humanos, porque pessoas também nós temos, não nos faltam os meios, não faltam também perdidos, porque o campo é grande. A única coisa que nos falta é prioridade, a única coisa que nos falta é a decisão, a única coisa que nos falta é a obediência, a única coisa que nos faltam é a motivação de fazer a vontade de Deus. Ainda mais de 2.000 línguas no mundo que não possui a Escritura, e Deus pode usar a sua vida para mudar essa realidade. No Brasil, há 340 povos indígenas, dos quais 100 povos não têm sequer presença ou conhecimento do Evangelho, e Deus pode mudar essa realidade através da sua vida. 147 dos povos indígenas não têm presença missionária, 100 delas sequer já ouviram sobre o Evangelho, e Deus pode mudar essa realidade através das nossas vidas. Depende da nossa decisão. Deus, eu quero fazer a tua vontade. Pai, eu quero realizar a tua vontade, fazer a vontade, não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, onde o Senhor quiser. E Deus, se tem pessoas perdidas, pessoas que o Senhor ama, pessoas que o Senhor deseja resgatar, eu estou aqui para levá-las de volta ao Senhor. Eu estou aqui para ser um instrumento do Senhor, do jeito que o Senhor deseja usar, para que estas pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Depende de nós. Alguns anos atrás eu estava numa aldeia indígena, no interior do Tocantins, e nós estávamos trabalhando lá na construção de um alicerce para trabalhar com crianças. E só para os irmãos entenderem a questão, lá tem uma igreja que está nascendo entre o povo apinagé, e foi construído um salão para a reunião da igreja em um lugar. Mas como há muitas crianças lá o tempo todo, e na hora do culto elas ficam correndo para todos os lados, entrando, pulando de janela e saindo, então os missionários decidiram construir um salão ao lado, do mesmo tamanho, do mesmo jeitinho, só que para trabalhar com as crianças. E nós estávamos lá construindo esse alicerce, cavando buraco, fazendo a caixaria para esse alicerce. Quando estávamos trabalhando lá, uma indígena estava vindo de longe, falando algumas coisas em tom de quem estava esbravejando, mas falando na língua a gente não sabia o que era. E ela chegou até a cerca e falou mais coisas. Eu me aproximei de outros irmãos que estavam ali em volta, e ela falou algumas coisas. Entre nós tinha um indígena que fala muito bem português, um irmão em Cristo, o Cairó. E quando ela deu uma pausa, ele não falou nada, ele ficou o tempo todo de cabeça baixa. E depois elas falaram: Cairó, o que ela está dizendo? O que ela está falando? Ele disse assim: ela está indignada. Ela está nos perguntando por que nós estamos construindo a segunda casa de Deus aqui, se na aldeia dela ainda não tem nenhuma. Ela está indignada. Por que nós vamos construir a segunda casa de Deus? Tintum é a palavra que eles usam para Deus, casa de Tintum. Por que nós estamos construindo a segunda aqui, se na minha aldeia ainda não tem nenhuma? E nós, obviamente, ficamos ali parados ainda, pensando um pouco sobre isso, mas ela não parou por aí, ela continuou. E ela continuou esbravejando mais e falando várias outras coisas. E depois, quando ela parou, a gente mais uma vez solicitou o Cairó: o que ela está falando? E ela disse: qual é o problema de vocês? Ela disse: é dinheiro? A gente paga. Qual que é o problema de vocês? É falta de dinheiro? A gente dá o dinheiro. A gente sustenta vocês.
A gente dá as condições para vocês viverem lá. Qual é o problema de vocês? Não tem recurso? A gente constrói. A gente só quer missionários lá. Por que que aqui vocês estão construindo a segunda, se na minha aldeia ainda não tem nenhuma? Isso aconteceu há mais ou menos uns 5 anos. E todas as vezes que eu me lembro desse episódio, isso toca o meu coração. E toca o meu coração profundamente, irmãos, porque nós não temos a resposta para isso. Por que ainda não levamos o evangelho para a aldeia dela? Falta de recurso, ela perguntou. Não, não é. Nós temos mais recursos que eles. Muito mais recursos que ele. É falta de gente? Também não é. Nós temos muito mais gente do que eles. Então por que nós estamos construindo igrejas uma do lado da outra, se ainda há lugares que não tem nenhuma? É por isso que Deus deseja usar a sua igreja. É por isso que Deus deseja usar a sua vida, meu querido irmão, para que esta realidade mude, para que o evangelho chegue na aldeia daquela mulher, para que o evangelho chegue nos outros lugares. Jesus nos ensina uma lição muito importante: como eu posso satisfazer a Deus, como eu posso agradar a Deus. E Ele mesmo está dizendo: esta aqui é a minha comida, esse é o meu impulso, é isso que me move, esta é a minha motivação. E que motivação o Senhor Jesus tinha? Fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Tem uma obra que precisa ser realizada. Ele nos dá um exemplo de como satisfazer a Deus. E que satisfazer a Deus é uma grande satisfação, é uma grande motivação. Meu querido, eu espero que você tenha compreendido o que Deus deseja nos ensinar nessa noite. Deus deseja usar a sua vida da maneira dele, dentro da soberana vontade dele. Talvez daqui ele vá usar pessoas e capacitar essas pessoas para evangelizar os pequeninos, para evangelizar as crianças. Talvez ele vá usar daqui pessoas para evangelizar a prostíbulos. Talvez ele vá usar daqui pessoas para evangelizar a Cracolândia, evangelizar drogados. Talvez ele vá usar pessoas daqui para evangelizar nas ruas. Talvez ele vá usar pessoas daqui para ir lá para a Mata Medonha, para ir para os lugares mais remotos do mundo, onde o evangelho ainda não chegou. E talvez ele vai usar pessoas dessa igreja para levar o evangelho e a palavra de Deus à aldeia daquela mulher que estava perguntando: por que é que vocês estão fazendo isso? Deus deseja usar a sua vida, não tenha dúvidas disso. Mas se você quer fazer a vontade de Deus, é necessário mais que disposição. Disposição é o primeiro passo. Dar é o primeiro passo. Mas é necessário ir além. Não apenas oferecer o que você tem, oferecer o que você quer. Mas pergunte para Deus, ore para Deus: Deus, o que é que o Senhor quer? Não a minha vontade, mas a sua. O que é que o Senhor deseja? Pai, onde o Senhor deseja me usar? Entregue-se ao Senhor. Há um cântico que nós cantamos lá no CTMS, de uma coletânea chamada Cânticos Missionários, que tem uma letra muito desafiadora, e eu não vou cantar, mas eu quero ler uma estrofe que diz o seguinte: será que há um crente, sim, entre essa gente, aqui onde estamos, será que há um crente, sim, entre essa gente, que não deseja ir anunciar que Cristo deu a vida a todos, sem medida, e manda-nos as tribos avisar? Será que não há gente aqui para dizer: Senhor, eu estou aqui. Pai, a minha comida consiste em fazer a tua vontade e realizar a sua obra. Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, eu estou aqui, eu vou trazê-los de volta. Eu vou resgatar essas pessoas, eu vou trazê-los de volta. Meu querido, e eu já vou encerrar dizendo o seguinte: o Senhor tem nos falado grandemente ao coração, e o Glenn estava representando a todos nós quando ele disse que não sairemos daqui da mesma maneira que entramos.
O Senhor tem falado ao nosso coração nesse final de semana, falado através da sua palavra, mas existe algo em nós que trabalha na segunda. Existe algo em nós que trabalha na segunda. No final de semana, aos domingos, a gente escuta a palavra de Deus, mas quando chega a segunda-feira, o nosso eu, o nosso pecado, a nossa velha natureza, ela está nos inclinando para longe da vontade de Deus. Alguém certa vez disse que o pecado é mais ou menos como o Bin Laden. Era, como Bin Laden, porque o Bin Laden já não é mais. Mas sabe qual foi a estratégia do Bin Laden por muitos anos? Ele vivia numa região que ele conhecia muito bem, uma região de montanhas e deserto com muitas cavernas, cavernas que se ligam umas às outras, e ali estava o esconderijo dele. E todas as vezes que havia ataque, todas as vezes que havia bombardeio, todas as vezes que havia a iminência de capturá-lo, ele se escondia nas cavernas do Afeganistão, e ninguém mais achava o homem. Foi assim por anos, e ninguém mais o achava, e ali ficava até que um bombardeio passasse. E quando o bombardeio passava, quando as tropas foram embora, ele saía da caverna. Irmãos, nesse final de semana nós estamos recebendo um bombardeio, e talvez o seu eu se escondeu nas cavernas do seu coração. Talvez amanhã ele comece a sair de novo. Talvez hoje nós estamos emocionados, empolgados e desejosos, mas amanhã ele volta a atuar em nós, e nós precisamos seriamente tomar uma decisão diante do Senhor. E eu gostaria que você baixasse sua cabeça nesse momento e que você orasse a Deus, à luz daquilo que Deus tem falado ao seu coração, à luz daquilo que você entende que Deus está falando ao seu coração. E eu gostaria que você orasse a Deus, tendo a ousadia de dizer: Pai, faça a tua vontade. Mas para a sua vontade ser feita, a minha precisa morrer. A minha precisa ser deixada de lado. Ajude-me, Deus, a abandonar as minhas paixões, os meus desejos, para realizar o seu desejo. Ó Deus, ajude-me a abandonar a minha vontade para fazer a tua vontade. E você, meu querido irmão, conhece exatamente quais são os motivos que têm te impedido de servir ao Senhor. Coloque isso diante dele. O Senhor e você conhecem quais são os problemas, quais são os impedimentos. Coloque isso diante do Senhor. Peça que Ele atue na tua vida e no teu coração de tal maneira que você tenha a ousadia, a condição e a obediência de dizer: Deus, eu estou aqui. Que a nossa motivação seja o Senhor. Querido Deus e amado Pai, nós queremos te dar graças, porque o Senhor tem um desejo. O Senhor tem a sua vontade, e a sua vontade, Deus, é resgatar a sua criação. Assim como lemos na tua palavra de forma tão especial, ó Deus, o Senhor deseja falar-nos ao coração, o Senhor deseja resgatar os povos, o Senhor deseja derramar o seu favor e a sua graça aos desfavorecidos e àqueles que não merecem a tua graça. Pai, nós não merecemos a tua graça. Derrame sobre nós o teu favor, ó Deus, nesta noite. Pai, nós queremos servir ao Senhor, mas é verdade que encontramos muitas limitações e muitas barreiras, principalmente quando olhamos para nós mesmos. Ó Deus, e a Tua palavra nos convida a tirarmos os olhos de nós mesmos e olhar para os campos. Ó Deus, ajude-nos a nos livrar de nós mesmos, das nossas próprias paixões, deste pecado arraigado no nosso coração. Ajude, Deus, a fazermos morrer a natureza carnal, para vivermos da maneira que o Senhor deseja e realizarmos a Tua obra, e que esta seja a nossa motivação. Ó Deus, não permita que continuemos a ser o irmão mais velho, que só se preocupa com os seus desejos, que só se preocupa com as suas paixões, com os seus sonhos, com as festas que deseja realizar, de esbaldar uma vida neste mundo.
Ajude-nos, Pai, a termos um coração igual ao teu, um coração que se compadece quando olha para o mundo, um coração entregue, um coração que se deleita na vontade do Senhor e não na nossa própria vontade. E Deus, use a nossa vida para o louvor da tua glória. Pai, converta os nossos corações nessa noite e nesta conferência. Ó Deus, eu quero pedir pela minha vida e pela vida de cada irmão presente nesse lugar. Ó Deus, quebranta o nosso coração de tal forma que não tenhamos a condições de dizer não ao Senhor, que não tenhamos a condição de continuar não querendo fazer a vontade do Senhor. Nos quebrante, nos molde de tal forma, ó Deus, que saiamos daqui transformados pelo teu Espírito e pela tua palavra. Ó Deus, para que amanhã não nos entreguemos novamente ao comodismo, que não nos entreguemos novamente aos nossos próprios sonhos, mas que sejamos soldados despertos para fazer a vontade daquele que nos arregimentou. Ó Deus, nós queremos que a nossa comida, nós queremos que a nossa motivação seja fazer a tua vontade. Ó Deus, eu quero pedir pela vida dos irmãos que estão dedicando as suas vidas ao Senhor, desses que estão dizendo, eis-me aqui, Pai, desses que estão desejosos em sair, que têm sentido o desejo de anunciar o Evangelho entre as nações. Pai, continue fortalecendo a fé desses irmãos, continue trabalhando e desafiando os seus corações, ó Deus, suprindo as suas necessidades, confirmando a tua vontade nos seus corações. Abençoe essa igreja, Deus, para que através desse grupo de irmãos a vontade do Senhor seja realizada aqui e entre todas as nações. Ó Deus, abençoe o conselho missionário que tem se dedicado tanto ao Senhor, tem se dedicado a fazer a tua vontade, a assistir a tua obra. Pai, pedimos que o Senhor continue dando discernimento a esses irmãos, dando a coragem de continuar servindo ao Senhor com aquilo que o Senhor colocou para fazer. Ó Deus, nós queremos colocar a vida do pastor Tomé e da sua esposa nas tuas mãos, conduzindo esta igreja local. Ó Deus, continue fortalecendo a fé deste nosso irmão, continue forjando neles o caráter do Senhor Jesus Cristo e continue dando a ele, ó Deus, a ousadia de continuar falando da tua palavra e pregando o teu evangelho nesse lugar. Pai, nós queremos pedir que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor trabalhe em nós de tal maneira, ó Deus, que o nosso único desejo, que o nosso único sonho seja fazer a vontade do Senhor. É no nome bendito de Cristo Jesus que nós oramos. Amém.